Programa Falando de Vinho. Um oferecimento, Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá, começa aqui mais um Falando de Vinhos, direto da Sulina Parrilla e Churrascaria em Campinas. Estou ao lado aqui do meu grande amigo Vitor de Freitas, sommelier W73, para falar de um assunto que nós fomos provocados. Aliás, foi uma solicitação do nosso internauta, através do Instagram, Falando de Vinho, mandou a Andréia uma sugestão de pauta. E eu estou passando para o amigo aqui para a gente debater, trocar ideia. Tem dois vinhos portugueses aqui, um vinho verde e outro do Tejo, ou do Tejo, que toda hora eu troco. São dois portugueses, mas a gente vai falar de harmonização, Vitor. Exatamente. Eu já vi outro dia um programa, né, tipo um reality, e o pessoal falando sobre harmonização. Foi um tema de prova, né, de disputa. E eu vi que mesmo sommelier ainda não tinham dúvidas a respeito, né? E como você falou, o pessoal tem perguntado, mas por que vocês não tratam desse assunto? Nunca tratamos no nosso programa. Eu acho que hoje é uma pauta bacana, já que a gente está na Sulina, tem tudo a ver, né? Bom, vamos começar pelos vinhos brancos e pode também emendar sobre espumante, vinho verde e vinho branco. Você pode começar a fazer uma relação ou com a casa ou efetivamente com em geral, Vitor. Não, vamos dar uma geral, por quê? Nosso programa tem um tempo, a gente não consegue falar todas as minúcias do que as pessoas podem fazer de harmonização, tratar prato por prato. Então, eu acho que a gente tem que pegar no geral. Sim. Né? É o que o pessoal tem bastante dúvidas a respeito, já que no dia a dia fala assim, eu vou receber o pessoal em casa, vou fazer uma massa, ou vou fazer um churrasco no final de semana, o que eu faço? Entendeu? Então, nós vamos tratar do geral. E nesse programa eu vi que é o seguinte, nós temos que, a princípio, tratar de que a harmonização, nós temos 3 pilares, tá? Que é a harmonização por contraste, certo? A harmonização por identidade, ou seja, similaridade, ou a harmonização regional. Esse é um tema que muita gente esquece de que existe e é importante, tá? Então nós vamos fazer primeiro tratar dos vinhos brancos. A gente vai separar os 2 blocos. A gente trata primeiro de branco, espumante e rosé, depois a gente parte para tinto e os vinhos de sobremesa, que o pessoal muitas vezes esquece também. Tá legal? Tá bom. Então, começamos por onde? A gente vai degustar ou você já vai falar da harmonização? Como é que a gente se utiliza dos vinhos brancos e rosés, principalmente espumante, tá? Nós temos, por exemplo, quando você chega num restaurante ou você vai fazer uma recepção à casa, geralmente você tem as entradas, né? Muita gente vai em coquetéis e o pessoal começa com espumante, servindo com fritura, bolinha de queijo, canapés e assim por diante. E tem um porquê. Por que você faz isso? Né? Por que a gente começa com espumante? Só porque tem borbulha, é bacana para brindar? Não. Porque o espumante tem geralmente alta acidez. E o que a acidez faz com quem está comendo? Com quem está comendo alguma coisa? Limpa o paladar. Exatamente. Então, esse é o segredo da coisa. Você quer começar com as entradinhas. Você tem qualquer prato. E o espumante, além de ser bastante refrescante, bom de brindar, como ele tem alta acidez, ele limpa tudo mesmo. Então você pode servir fritura, você pode estar comendo um queijo mais gorduroso, um salame, tudo que for de entrada, e você está com o espumante e você está indo bem, certo? Aí depois, geralmente, qual é o próximo passo? É uma salada, certo? Então, salada é um prato leve e tal, e você vai harmonizar com o quê? Já se você quiser continuar com vinho, a gente vai partir para um vinho branco ou para um vinho rosé, dependendo do que tiver na salada. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com vinho branco e com alta acidez. Então, por isso nós escolhemos hoje um vinho branco português da região dos vinhos verdes, né? E por quê? Você que é um cara que... Eu sei que você foi bem na prova de Portugal. É um vinho que também, o Caravela Luz, é um vinho muito, muito honesto. Então. Pelo que ele custa, ele entrega muito mais. Ele é um vinho surpreendente. E não é só porque tem aqui na carta da Sulina, não. Os dois têm. Mas realmente é um vinho múltiplo. Agrada gregos e troianos. E o pessoal tem que entender, olha, nós estamos falando de vinho português e vergindo vinho verde. O vinho verde não é porque ele é verde nem nada. O pessoal já sabe, quem nos assiste aqui no programa já está ciente.
O vinho verde é da região norte de Portugal, são uvas que têm alta acidez natural, né? Geralmente alvarinho, loureiro, trajadura, e que entrega bastante, como você falou, é um vinho bastante frutado e bastante com alta acidez, um vinho bem refrescante. Então ele vai muito bem com as entradas que nós temos, tanto aqui na Sulina, quanto você na sua casa, está preparando uma salada, está preparando alguma coisa do primeiro prato. Então esse é um vinho, é uma dica boa, mas você pode ter outros vinhos brancos, tá? Agora, o importante, pessoal, é que na hora que você for harmonizar o vinho branco, você entenda que você tem vinhos brancos que não passam por madeira e vinhos brancos que passam por madeira. Tá? Então, se você for optar por vinho mais estruturado, que passa por madeira, que tem alguma coisa mais puxando para o lácteo, para baunilha, manteigado, aí você vai ter que pensar que você tem que ter alguma coisa com molho ou alguma coisa mais forte, tá? Para não passar por cima. Essa coisa da harmonização é importante isso aí. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa história de todo mundo fazer confusão de vinho verde. Na verdade, é a região, e você se confunde, você que está em casa que não conhece, é porque no contrarótulo tem uma denominação ali, tem uma marca registrada da região, que é a região de vinho verde. Só que o vinho não é verde, é branco. Nós já falamos, lembra que nós falamos já falamos. Em Portugal do selo lá de qualidade? Já falamos. E aí o pessoal pega vinho verde, muita gente, é verdade, cara, muita gente fala, vinho verde e tal, e não compra porque está escrito verde. Exatamente, por isso que eu acabei colocando. É impressionante, né? Então, vinho verde é da região dos vinhos verdes, geralmente são vinhos excelentes, a maioria, inclusive, da região são brancos, são raros os vinhos verde tinto, tá? Então, vinho verde, 90%. Mas também tem. Branco. Na região tem vinho tinto, aliás, é quase na Espanha ali, exatamente, de uma região de vinhos espetaculares, certo? Certo, mas só que a região, como eu falei, 90% de a qualidade de vinhos brancos. Para você comprar um vinho tinto da região com selo vinho verde, tome muito cuidado. Aí você tem que realmente conhecer, porque senão você vai comprar gato por lebre. Tá? Eu vou falar isso aqui porque a gente tem toda a liberdade de orientar o nosso internauta. Ô, Vitor, é fundamental harmonizar, combinar, ou você acha que isso é só para quem tem um paladar apurado realmente sobre vinho? Não, eu acho, por isso que a gente gosta de fazer esse programa, porque eu sempre penso naquele pessoal que ainda não deu para fazer um curso, que gosta de vinho, mas que não tem ainda como buscar muitas informações. Por isso que a gente gosta de tratar do geral e passar informações que todo mundo pode usufruir, entendeu? Qualquer pessoa pode comprar um vinho branco, sem passar por madeira, um vinho fresco e harmonizar com a sua salada. Por quê? Muitas vezes ele vai fazer uma salada, fazer uma entrada e quer já tacar um vinho tinto direto. Aí vai colocar azeite, vai colocar vinagre, vai colocar tempero na salada e vai ficar horrível. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que pensar. Não é nada de mais. Agora, a harmonização tem um segredo. Você pode ter um bom vinho e você pode ter uma boa comida. Agora, a harmonização trata de que quando você tiver um vinho e comida juntos, eles ficam ainda melhores. Um completa o outro. Esse é o grande segredo da harmonização. Esse é o ponto. Tá? Então, quais são as indicações para vinho branco, para espumante e para rosé? Entradas, saladas, peixes, casquinha de siri, camarão, lula, frutos do mar. Né? Todo esse conjunto de pratos, de comida, vai muito bem com esses vinhos que nós temos, brancos, rosés e espumantes. É muito importante colocar isso. Existe não é uma discriminação, mas existe entre aspas, um preconceito no mundo do vinho com vinhos brancos. Eu percebo, porque trabalho com isso, e percebo que as pessoas tratam, eu estou falando do lojista também, não é o caso aqui da Sulina, mas deixa sempre em segundo plano o vinho branco. Logo pro tinto, né? Pensa logo no E eu acho isso uma grande bobagem. É uma pena. Se você não tem hábito de tomar vinho branco, vinho rosé, se eu fosse você, eu experimentaria. Porque eu também era só do vinho tinto e depois, por razões profissionais, eu comecei a tomar vinho branco, entendeu? Vinho rosé, e posso falar uma grande besteira? Não, eu gosto mais de vinho branco do que vinho tinto. Então, o vinho branco, se você começar a degustar, pessoal, você que está nos assistindo, assim, vocês começarem a tentar descobrir, começar a tentar, vocês vão ver que o vinho branco expressa muito mais o terroir, que a gente chama, né? Da onde está vindo o vinho e a fruta, e a própria fruta.
É muito mais fácil você identificar o que é um Pinot Gris, o que é uma Chardonnay, o que é uma Sauvignon Blanc, muito mais no vinho branco do que às vezes no vinho tinto. Eu acho que isso também, explicando por que eu gosto e aprecio mais, eu acho que tem uma relação em boca, eu gosto muito da mineralidade, da acidez alta, do floral, das frutas cítricas. Então isso me faz muito bem, isso combina muito com o meu paladar. Mas isso muda de pessoa para pessoa. É que as pessoas já gostam direto e também tem um fator um pouco econômico, né? Tem muita gente que fala assim, poxa, eu não quero gastar muito em garrafas de vinhos e vai direto no tinto e passa a noite inteira bebendo uma garrafa só. Entendeu? Tem muito disso também. Mas quem começar a apreciar, e tem outra coisa, uma informaçãozinha rápida para o pessoal. O vinho rosé está em alta no mundo, né? A alta do consumo de vinho rosé é exponencial. Então, aquele produtor que tratava o rosé como um subproduto, alguma coisa assim, deixar de lado, já está repensando e hoje está tratando o vinho rosé como um vinho de classe. Legal, nós continuamos aqui na Sulina, Parrilha e Churrascaria em Campinas, agradecendo mais uma vez a toda a família que nos recebe muito bem todas as vezes, o Matheus, o Emílio, a dona Neide, enfim, todo mundo, os gerentes daqui, que sempre são muito carinhosos com a gente. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar de harmonização de vinho tinto. Tem um bridão aqui do Tejo que você a gente não experimentou primeiro, né? Mas a gente experimenta tudo no segundo bloco. Voltamos já com um pouco mais de Falando de Vinhos para você. Estamos de volta com um pouco mais do Falando de Vinhos, aqui direto da Sulina Churrascaria, restaurante em Campinas, a quem eu quero agradecer o Matheus, dona Neide, ao Emílio, que sempre nos recepciona muito bem, ao Cleiton, gerente, e todo o time do Cleiton, de garçons e colaboradores. Ô Vitor, eu estava pensando aqui, a gente passou o primeiro bloco, você fica transbordando todo esse conhecimento que você tem e não olha para o relógio. Não tem culpa, porque não tem jeito. Esse programa, se deixar ter 50 minutos para falar de um tipo de vinho e harmonização, tem assunto para isso. Mas nós não experimentamos, não degustamos o vinho. Vamos degustar. O vinho branco, que é da região do vinho verde. A gente mostra para o pessoal mais uma vez que está aqui atrás o selinho, né, do vinho verde, uma garrafa limpa, translúcida, e a gente vai aqui agora degustar o vinho branco, porque é um vinho ótimo que tem na casa, e a gente vai conversando mais um pouco sobre os pratos que a gente tem aqui e quais os tipos de vinhos que nós podemos harmonizar. Ô Vitor, já que você aproveita aí e diga para o nosso telespectador, para o nosso internauta, se você precisa ficar girando o vinho branco na taça, isso é a primeira coisa. E a segunda pergunta, quantos dedos de vinho, já que ele é servido gelado, o correto é servir por taça? Que então, medida? O sommelier, isso é prova também. Tá? Normalmente, se você não tem uma quantidade de pessoas que você vai servir com a garrafa, normalmente é 1/3 da taça apenas. Tá? Essa é a quantidade certa para você servir, fazer o serviço do vinho, como a gente chama. 2 dedos. Na maioria das vezes, sim. Exatamente. 2 dedinhos. Agora, existem ocasiões onde você vai abrir uma garrafa especial e que você quer servir a todos os convidados igualmente.
Então você sabe que uma garrafa tem 750 ml, vamos supor que você tenha 7 pessoas e todo mundo queira tomar a mesma quantidade. Tem que colocar 100 Aí ml você no consegue- máximo para cada um. Exatamente. Você não vai deixar 5 servidos e E 2 sem sem... vinho. E aí você depois não vai ficar pegando a taça de um de outro e colocando na taça da pessoa que ficou sem. Aliás, eu sofri no teste de medida e de serviço, fazendo exatamente isso. Sempre tinha 10 taças, Exato. não é? E você tinha que colocar igualmente em todas as taças e tinha que zerar na última. Exatamente. Quer dizer, eu reprovei, evidentemente, eu não consegui fazer isso. Né? É, Além você de tem que bater, levar pra- tremer. Eu sei que o que foi alento para mim é que dos 10 que fizeram, Tudo. só 3 passaram. Então tá tudo certo. Tá na média, né? Assim, as pessoas... A gente está falando muitas vezes aqui com quem recebe em casa, com quem está curtindo a ideia de gostar de vinho e servir. Mas isso é importante. Ou alguém vai ficar sem o vinho, né? Ou alguém vai beber mais do que o outro. Então você pensa quantas pessoas vai servir e sempre deixa um pouco na garrafa, né? Isso é importante também. Muitas vezes a pessoa alguém quer repetir, alguém vai chegar depois. Então, se for possível agora, no teste não, né? Você chega lá e fala, vou servir todo mundo igualmente, tem que zerar. Que é uma coisa proporcional para todo mundo, né? Ô, Vitor, e a temperatura ideal para servir vinho branco? Vinho branco é gelado. Tá? Mas que temperatura? Eu gosto de trabalhar com 8 graus. Nem gelado demais, porque você não sente... O vinho branco, se ele é muito gelado, não desprende os aromas que tem que desprender, tá? E muito quente, ele vai parecer mais alcoólico do que ele é. Então você tem que ter uma medida correta, uma temperatura correta. Eu gosto de trabalhar com 8 graus. Mas não precisa ficar colocando o termômetro, ou precisa? Aí depois a gente vai falar que precisa, que coloca, né? Vai achar que é nó chato, que é mentira, entendeu? Pô, realmente deve ficar colocando temperatura? Não. Agora, você hoje tem diversas tecnologias que quem pode, pô, mas quem não precisa, deixa na sua geladeira, entendeu? Tira um pouco antes para servir. Ah, sobrou? Volta para a geladeira. Pô, deixa ele lá. você tocou num assunto muito curioso que eu recebi, inclusive, além da participação do nosso internauta, eu recebi pela internet, através do Facebook, uma pergunta a respeito da... Depois que você abre o vinho, muitas pessoas não têm adega e colocam na porta da geladeira. Na porta da geladeira. Muito bem. Uhum. É correto, não é correto? Aquele abre e fecha, ficar mexendo o vinho, apesar que ele tá lá, geladinho, a coisa, te prejudica o vinho ou não? Não, é melhor você colocar na porta da geladeira do que você coloca na porta da cozinha, debaixo da pia. Já começa por aí. Ah, você não tem uma adega? O que acontece com a geladeira, né? Mas não é melhor colocar lá no fundo sem ficar mexendo? Sim, se você puder deixar sem sacudir, com certeza. Agora, a dica de ouro é, compre um Vacovan. Sobrou vinho, põe no Vacovan. Vamos explicar para o pessoal o que é? Seria bom. Então, Vacovan é como se fosse aquela bombinha de encher bicicleta. Isso. Só que você coloca uma parte de borracha na tampa do gargalo e você vai bombeando. Aquela bombear, você tira o ar que está no tanto da garrafa, entre o líquido e a tampa. E pressuriza de novo o vinho. Exatamente. Você vai ganhar pelo menos uma semana de vida útil. Pelo menos uns 7 dias a mais do que você ganharia deixando ele simplesmente com a rolha. Todo mundo faz a mesma coisa e faz porque é correto. Uhum. O vinho, para você começar a tomar, você precisa deixar ele respirar. Sim. Ele vai ter o contato com o oxigênio. Exato. Só que durante um tempo. Uhum. Porque se começar a entrar, por exemplo, oxigênio no período ou no tempo que não é necessário, você está perdendo a qualidade do vinho. Vamos falar a verdade aqui. O que acontece quando você, por exemplo, deixa um vinho tinto, você esqueceu de tampar ele, botou apenas uma rolha e deixou ele para lá e fora da geladeira, você me perguntou de geladeira, né? Vai avinagrando, vai virando vinagre, vai ficando ruim de tomar, não tem jeito. Agora, o segredo, além do Vacovan, deixa na geladeira, sabe por quê? Porque quando você abre, né, você tira a rolha ou você abre a garrafa do vinho tinto ou um branco, ele começa a oxigenar e começa a ter aquela reação, correto? Você está avinagrando. Aos poucos você vai piorando o seu vinho. Na geladeira, essa reação química ela é menor do que se você deixar na temperatura ambiente. Só por isso. Certo. A geladeira serve apenas como um não catalisador, ou seja, permanece um pouco mais inativo toda essa transformação. Pessoal, dá uma olhada na cor desse O vinho. senhor tem que brindar de novo, porque o senhor brinda e toma. O senhor não pode descer de novo na mesa, dá azar. Pelo amor de Isso é Deus. Dona Ruth, minha avó, que falava isso. Chega Gostava disso, de cara. vinho, naquela época. Ah, Eu tomava vinho de minha mesa, avó aquela também. coisa toda. Você sabe por Brindar quê? tem que levar a boca.
Vou contar pro pessoal Olá, aqui. de Eu sou novo. velho, né? Você sabe que vinho que meu avô me deu para tomar quando criança? Eu acho que não é do teu tempo. Sangue de boi? Chamava-se Vinhas de Jael. Já era na lata ainda. Você acredita nisso, cara? Vinha lá de Santa Felicidade, lá no sul. Não, você não Eu acho desconheço. que foi por isso que eu fui fazer curso depois, mais tarde. Que vinho, hein? Então, vou dar uma olhada aqui. Por exemplo, nós temos aqui algumas entradas. Eu, particularmente, gosto muito de coisa, né, comum, normal, que todo mundo gosta. Bolinho de bacalhau. Aqui tem. Então, Aliás, não é só o bolinho que tem. O bacalhau daqui é nota 1000. gente, aí com um vinho desse, lembra que a gente começou a falar de harmonização? Sim. Que uma das coisas que a gente falou é da regionalidade. Aqui, gente, bolinho de bacalhau, de onde é? Portugal. Esse vinho, de onde é? Portugal. Vinho verde. Foi feito para isso. Então, gente, não reinvente a roda. Você vai comer alguma coisa que é típica da região ou do país, pega um vinho do país. Essa é uma dica de ouro também. Você vai comer uma boa massa, então vai ter legal, pega um vinho italiano tranquilo, entendeu? Não precisa ficar inventando muita coisa. Vamos brindar de novo, vou te dar mais uma oportunidade para você não... Eu quero sorte. Gente, sempre lembrando que cor, aroma e boca, tá? Esse é um passo de você sempre estar tomando um vinho e degustando, prestando atenção, né? O que você achou? Excelente, eu sou suspeito para falar desse vinho. Vitor, eu queria ficar conversando mais 1h30 com você aqui, mas o tempo Vamos deixar pro urge. próximo, né? Como diria o profeta, obrigado pela presença, Passa Vitor. muito rápido, eu acho que a gente vai ter que aumentar o tempo desse programa aqui, não vai ter Tem que jeito. falar com a diretoria. Isso aí eu não tenho, tem que falar com o oráculo. O oráculo que manda. Esse vinho nós deveríamos, o Bridão do Tejo, degustar e falar sobre harmonização nesse programa, mas o papo se estendeu. No próximo programa, fique ligado aí, nós vamos falar de harmonização de tintos. Não só de Portugal, mas enfim, uma outra sugestão que a gente vai estudar. Então, não perca. Na próxima oportunidade, vamos falar de harmonização de vinhos tintos. Perfeito. Beleza? Tá Muito certo. bem, meus amigos. Obrigado pelo carinho de todos. O Falando de Vinho fica por aqui. Lembrando que você pode participar da nossa comunidade no Instagram, Falando de Vinhos, não é? Participe, mande sua pergunta e a sua dúvida aqui para a gente esclarecer nos próximos programas. Agradecendo a Sulina, mais uma vez nos recebendo aqui, não é? Em Campinas, churrascaria e parrilha. Sulina em Campinas, da família do Emílio, da Dona Neide e também do Matheus. Até o próximo encontro. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia.